Sempre quando eu falo de comunicação não violenta, as pessoas acham primeiro que não são violentas. Segundo, que Áries nunca poderá ser não violento. Mas por que esse preconceito todo? Porque a violência de Áries é uma coisa mais explícita. Agora, sabia que todo signo tem atitudes violentas? E esse vídeo ele serve para poder te ajudar a ter consciência dessas micro e macro violências que você pode estar fazendo na sua vida quando você pensa dessa forma que gera violência, tanto você com você mesmo quanto você com os outros. Tá com coragem para ver esse vídeo e rever sua vida toda? Então, vê ele até o fim. Tanto para você se autoavaliar, como também para você perceber isso nos outros 11 signos, né? E também porque você não tem só teu signo solar. Também dá para você pensar na tua lua, no teu ascendente, no teu Marte, no teu Mercúrio, tua Vênus, enfim. Meu nome é Marcelo Levi, sou criador da Astrologia Autêntica, uma abordagem à astrologia usando comunicação não violenta como uma forma de você ter autoconhecimento de uma forma mais empática, compassiva, sem ficar criando crença limitante na sua cabeça. E se você gosta de vídeos assim, que eu falo do seu signo, então já sabe, né? Deixe seu curtir aqui embaixo, se inscreva no canal, deixe comentário também pedindo mais vídeos, falando de sugestões de temas. E você também pode me seguir no Instagram, que é Oi Marcelo Levi, e lá eu consigo interagir com você, é sempre muito legal. E também quero avisar rapidinho que estão abertas as inscrições para a última turma do curso de Astrologia Autêntica de 2021. Só que as inscrições elas acabam já nessa sexta, 23 horas e 59 minutos. E hoje eu liberei a opção de pagamento parcelado no boleto. Se você fizer a inscrição simples, dá para pagar em 12 vezes no boleto parcelado ou até 24 vezes na opção Gold. Então, já vem aqui no primeiro link da descrição para saber mais informações e poder aproveitar essa chance. Bom, vamos falar então de cada signo, lembrando que o que eu vou falar não é uma verdade absoluta sobre você. Pode muito bem acontecer de você não ser desta forma, não ter essas atitudes que eu falo, porque de repente você tá pensando de uma forma que produz mais empatia, compaixão. Mas faça uma autorreflexão. Não veja esse vídeo e na hora comenta aqui embaixo, não, mas eu não sou nada assim. Porque às vezes você é sim e você só não parou para refletir a respeito, ok? Todo signo tem potencial de ter comportamentos violentos e ter comportamentos super compassivos. No meu e-book, que também tá aqui embaixo para você baixar, eu dou justamente uma descrição bem completa de como é cada signo quando ele tá nesse modo de pensar mais violento e quando ele tá nesse modo de pensar mais compassivo. Se baseia nisso, ok? Leve isso em conta. A ideia aqui é falar sobre o arquétipo dos signos. Não tô dizendo que você age de uma forma porque você é de um signo. Tô falando do arquétipo dele e aí talvez sim você faça esses comportamentos. E esse vídeo vai ser uma forma de você quebrar com isso e perceber as reais necessidades por trás que você tá querendo expressar, só que dessa forma meio torta e violenta, ok? Pra você ter mais empatia com você e não ficar metendo chicote nas suas costas. Ai, como eu sou ruim por ser assim. Não, a ideia não é isso. A ideia é que você se ame e acolha essas dores que estão fazendo você possivelmente ter esse comportamento violento, ok? Dito isso, Peixes é um signo que a violência dele pode ir muito pelo caminho das chantagens emocionais. Muitas vezes, quando o Peixes deseja ser ouvido, escutado, e ele não aprendeu a expressar os sentimentos dele, porque ao longo da vida dele sempre cobraram dele isso, que ele fosse a pessoa empática, ele tinha que ser essa pessoa que ajudava o outro. Quer dizer, ele não sentia que alguém olhava para os sentimentos dele, não sentia que havia espaço. Então, muitas vezes, quando o pisciano tá mal e quer que você saiba, ele vai ficar ali no cantinho, sabe? No cantinho da parede, fazendo uma carinha de Aí você vai perguntar, Que foi? a ele, Nada. na verdade, ele tá usando a única forma que ele aprendeu na vida dele de expressar as emoções dele, de fazer as pessoas se importarem, que é estimulando culpa. E aí, isso vai ser um comportamento super violento. Portanto que o Peixes aqui aprenda a expressar de forma real as emoções dele. E para isso, as terapias, livros de autoajuda ajudam demais esse signo. O comportamento violento que Aquário pode ter é o julgamento em relação ao outro. Muitas vezes Aquário, ele tá muito daqui pra cá. Ele tá muito naquele pensamento de que ele é maior, de que ele é melhor. Isso tem muito a ver com a oposição de Aquário com o Leão. Leão meio que representa a sombra aquariana. E essa sombra leonina de Aquário é esse lado de Aquário de se achar aqui. Quer dizer, eu sou intelectualmente superior. Os outros não são tão inteligentes quanto eu. E aí a pessoa julga daqui pra cá. Quem aqui lembra do BBB 2021? A gente vê 2020 como BBB da lacração, em que a gente trouxe as pautas sociais ali em discussão e foi incrível. E no BBB 2021 a gente teve vários personagens que se apropriaram de pautas para atacar o outro, para colocar um ponto a favor deles, sem ter um movimento empático, sem entender o outro lado. E as próprias pessoas de minorias se sentiram assim muito chateados com o que viram. Mas eles viram a própria sombra. A gente viu nossa sombra no BBB 2021. E Aquário, ele personifica
personifica esse tema. Por isso, é importante que Aquário aprenda a ouvir e humanize o outro, mais do que acredita que o faz já. Humanize o indivíduo, aquele que está sendo cancelado mesmo. Entender as emoções dele é muito mais difícil do que atacar, né? Atacar é prazeroso, não é verdade? Porque você está ensinando a lição para o outro, né, Aquário? Pessoa de Capricórnio, quando ela está sendo violenta, geralmente uma violência muito nela mesma. Porque muitas vezes Capricórnio não ouve as emoções dele. Ele acredita que demonstrar emoção é uma fraqueza. E por causa disso, ele acaba oprimindo muitos outros e se oprimindo muito dentro dele. Muitas vezes Capricórnio está muito preso dentro de si, dentro desses próprios julgamentos, categorizando pessoas entre as pessoas que ele respeita, as pessoas que são válidas e as pessoas que não são. Quando o Capricórnio faz isso, não só ele acaba tendo um comportamento preconceituoso, como ele também, na verdade, está se julgando o tempo todo no processo. Você entende como isso torna todo mundo muito infeliz? Quando o Capricórnio aprende a respeitar e ouvir as próprias emoções, a perceber os sentimentos de tristeza, validá-los, ele consegue fazer isso também para com os outros. E aí Capricórnio se transforma bastante. Sagitário, quando a pessoa de Sagitário está vibrando o signo dela de uma forma violenta, ela pode ter zero empatia com todo mundo. Muitas vezes a pessoa de Sagitário, ela cresceu num ambiente em que ela pode ter oferecido muita empatia para os outros e ela pode não ter recebido isso em troca, ela pode ter se desgastado muito. Ninguém sabe como foi a história desse sagitariano. Mas quando a pessoa de Sagitário, ela dá zero importância para as emoções do outro, pensa que quando a gente não recebeu a empatia que a gente gostaria, a gente não tem muito para compartilhar com os outros. E aí, a pessoa de Sagitário, sendo violenta, ela pode ter, assim, uma consideração zero pelas outras pessoas, se colocando sempre em primeiro lugar, a vontade dela em primeiro lugar. Disso, ela pode criar, inclusive, relacionamentos muito abusivos com os outros. Por isso que é muito legal quando a pessoa de Sagitário, ela tem muita fé, quando ela busca ali ter uma conexão com o espiritual, com a fé dela, porque isso ajuda muito ela a se conectar com os valores que ajudam ela a ser uma fonte infinita de amor, como o Sagitário pode ser. Porque o Sagitário vive as coisas bem grande e o amor, ele tá incluído nisso também. A pessoa de Escorpião, quando ela tá pensando de uma forma violenta, essa violência ela pode acontecer muito através de chantagens também ao outro. E, na verdade, se a gente parar para prestar atenção, quando a gente fala do Escorpião sendo violento, aqui eu acho que é um bom momento para explicar uma coisa para vocês. Que toda violência, segundo a comunicação não violenta, é uma expressão trágica das nossas necessidades não supridas. Escorpião é um signo super passional. Se ele tem uma atitude às vezes violenta, controladora, insegura, consequentemente, isso vem muito desse grito dessa criança que deseja ser ouvido, que deseja ser acolhido, se sente desesperado, que sente muito medo de morrer, de perder. E quando a pessoa de Escorpião ela tá nesse tipo de condição emocional momentânea na vida dela, esse é o momento em que ela pode recorrer mais e mais às atitudes violentas. É um grito de socorro, é um pedido de ajuda. É muito importante que quando o Escorpião se vê sendo muito controlador em relação aos outros, agindo de uma forma muito passional, sempre naquela mentalidade de o outro fez mal para mim, por isso o outro deve pagar. Cara, no fundo você tá muito magoado e essa raiva toda ela só tá servindo para esconder esse sentimento de tristeza. E buscar psicoterapia, astrologia, terapias alternativas, se você se identifica com isso, cara, é muito bom pra, de repente, ter uma outra relação aí com as suas emoções e viver o escorpiano águia, o escorpiano fênix, e não o escorpião do esgoto. A pessoa de Libra, quando ela tá sendo violenta, o que acontece é que ela vai tentar convencer muitos outros do que ela acredita que é certo. E ela às vezes vai até abandonar um pouco o outro. Então às vezes ela tá ali naquela dinâmica com o outro e ela deixa de ser clara sobre os desejos dela. Às vezes ela pode ser muito autoviolenta aqui, então ela tem muito julgamento com o outro, ao mesmo tempo que ela não posiciona, não dá uma chance pro outro de ouvir essas emoções dela. Às vezes ela pode agir muito de uma forma mais passiva-agressiva. Isso acontece porque muitas vezes a gente não aprendeu a deixar claro os nossos desejos, vontades. E como Libra tem uma profunda necessidade de ser amado, ele pode se preocupar muito em que o outro não vai aceitar ele, se ele se colocar. Sabe, Libra, se tem uma coisa que você pode fazer pelo outro, é deixar claro sobre o que você quer e se colocar. Porque é muito importante que todo mundo saiba o que você deseja.
desejo, porque ninguém quer que você sofra para ser amado, ok? Quem te considera importante vai te amar da maneira que você é. Então, não precisa ser uma pessoa boazinha, não. Virgem, quando tá sendo violento, ele é super autocrítico com os outros e muito autocrítico com ele. Então, nada tá perfeito. Sempre o outro tá fazendo uma coisa que não tá tão legal, ou ele mesmo, e aí fica nesse jogo. Virgem é um signo que ele pode muitas vezes projetar muito o que ele não gosta nele nos outros. E ele vai sempre tentar expressar e falar sobre os sentimentos dele, necessidades dele, dizendo o que o outro tem de errado. Todo mundo meio que faz isso, se você parar pra prestar atenção. A gente às vezes olha uma criança na sala, ela tá falando mais alto do que a gente gostaria. Ao invés de dizer pra ela, olha, eu preciso de mais silêncio agora, a gente fala o quê? A gente fala o que ela tem de errado, né? A gente fala, Isso é muito barulhento, tem que ser mais comportado. e a criança, que muitas vezes pode ser até um filho nosso, vai sentir medo de perder o nosso amor, de não ser aceita. Então, ela entende, olha, eu tenho um problema. Se eu me comportar, aí eu posso me corrigir e o outro vai me amar, não vou ser abandonada, não vou morrer. Porque a criança, gente, ela nasce assim, entendendo que ela pode morrer se os pais abandonarem ela, né? Então ela muda ali o jeito dela, pega aquele lado mais alegre, espontâneo, que às vezes fala mais alto do que aquele pai gostaria, esconde. E isso, olha, prejudica muito ela. Vê o peso disso, o preço que é. Por isso, é importante que Virgem fale sobre a emoção dele, fale sobre a necessidade dele, ao invés de dizer o que o outro tem de errado. E que ele tenha essa mesma relação interna com ele mesmo, para que ele não fique se flagelando sempre quando ele não tiver um comportamento que ele considera perfeito. A violência de Leão pode ser uma violência que vem muito de um lugar de dor, de trauma, porque muitas vezes as pessoas de Leão, e principalmente ascendente em Leão, elas têm vidas que são muito marcadas por eventos fortes, de perdas, de traumas, de questões dolorosas, porque quando a gente analisa Leão e a gente olha para o quarto signo, e o quarto lugar, a quarta casa, tem relação com o passado. Que signo tá ali? Escorpião. Logo, a pessoa de Leão, ela pode ter comportamentos onde ela se coloca muito em primeiro lugar, onde ela vai ter um certo desdém em relação aos outros, e às vezes a atitude extremista, controladora, ela vem aí. Na tentativa de se proteger, Leão aqui ataca. Toda violência é uma expressão trágica das nossas necessidades não supridas. É importante que Leão se desconecte um pouco do outro e comece a olhar para si, trazer a atenção dele para ele mesmo, mas lá no fundo, sabe, além do ego, porque ele vai conseguir entender da onde que tá vindo esse grito de desespero, essa atitude mais controladora e combativa quando ele se sente ameaçado. Câncer, quando tá pensando de uma forma violenta, aqui eu quero trazer um conhecimento da CNV, da comunicação não violenta, de que todo mundo é responsável apenas pelo que controla. Ou seja, só nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos e necessidades, e os outros são responsáveis pelos sentimentos, necessidades e atitudes deles, assim como nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Muitas vezes Câncer, ele vai contar histórias de como o outro magoou, o outro me causou dor. Ele vai dizer sobre os sentimentos dele com o outro, e a gente normalizou esse padrão de diálogo. A gente fala pro outro, Eu tô muito triste porque você fez isso. Eu tô muito magoado porque você fez isso. Eu me sinto julgada, eu me sinto abandonada por você. Repara que quando eu uso palavras assim, abandonado, julgado, eu não tô dizendo como eu me sinto. Eu tô fazendo um julgamento disfarçado. Porque não tem como você se sentir julgado sem alguém te julgar, não é verdade? Não tem como você se sentir abandonado se alguém não te abandona, não é verdade? Muitas vezes Câncer recorre a essas palavras, traz esse drama, traz essa coisa de olha como você fez uma coisa ruim. E aí quando a gente, na nossa comunicação, a gente fala eu estou triste porque você, a gente joga a culpa no outro, dos nossos sentimentos. Quando o Câncer começa a falar, reconhecendo que as emoções dele vêm das necessidades dele, ele pode dizer, por exemplo, cara, eu tô triste, me sentindo carente porque eu quero mais amor, eu quero estar com você mais tempo, eu quero que a gente esteja mais tempo junto, eu quero que a gente jante hoje. Repara como é diferente da gente falar Eu tô muito triste porque você não me dá a atenção que eu quero. e eu quero mais amor de você. Quer dizer, no primeiro jeito eu tô especificando o que eu tô sentindo, o que eu tô precisando, a forma que eu gostaria que isso fosse atendido, o que tá acontecendo. Então eu posso falar assim, cara, a gente tá sem se ver faz uns 5, 6 dias, a gente tá namorando, eu quero estar com você. Na outra forma eu tô dizendo o que o outro fez que tá me deixando triste. Tô jogando a responsabilidade
verdade pro outro, não tô sendo específica, é muito diferente. Câncer se beneficia muito do livro de comunicação não violenta, vou falar pra você, porque ele consegue ser mais específico sobre o que ele quer dos outros e muito mais autoconsciente. Aí, gente, o câncer, ele vai ser tipo assim, o signo com maior inteligência emocional do zodíaco, quando ele tem essa percepção. Gêmeos, a violência de gêmeos ela acontece muito através da fofoca. Gente, a fofoca é uma coisa que não é legal a gente fazer, nem participar, não é bom. Porque é uma ferramenta de controle social. É tão triste. E aí, Gêmeos, muitas vezes, ele vai se importar muito com o que está acontecendo ali na opinião dos outros. Então, às vezes, ele pode ser super cruel com os outros para ser aceito. E ele pode ser super cruel com ele mesmo para ser aceito pelos grupos. Então, ele se molda, ele participa de atitudes que não são legais com alguém. Quando isso acontece, muitas vezes o que está por trás é um medo de não ser aceito pelo grupo. E aí, participa dessas fofocas, faz essas fofocas, tem esse receio sobre ser aceito ou não. Às vezes, Gêmeos também pode escolher não magoar, se ausentando, mentindo, ou para evitar mesmo ter que lidar com sentimentos e questões de gênero, né? Porque muitas vezes é desconfortável, porque se você tá o tempo todo na tua vida, né? Sendo reforçado que você tem que se concentrar só aqui nessa parte de cima do seu corpo, rola uma desconexão com essa parte aqui. Não é à toa que para Gêmeos é tão chato, tão difícil, angustiante ter que ouvir pessoas desabafarem, porque ele tá acostumado a dar uma solução. Ele acredita que esse é o melhor caminho, mas você fazer isso pode ser, na verdade, muito violento com o outro, porque o outro tá ali buscando amparo, escuta, e o que a gente tá dando é o quê? Solução pra pessoa. E quantas vezes isso funcionou, fez bem. Quando você tá mal, você quer ser aconselhado ou você quer ser ouvido? É importante que Gêmeos, então, desça essa atenção da cabeça para o coração, para que ele possa não só ser sincero sobre o que tá ali de verdade no coração dele, quando rola algum problema e ele tem que ter uma conversa meio chata, para que ele possa também ser autêntico com ele mesmo, para ele não participar de fofocas ou violências que estão acontecendo ali e que ele não toma parte, não quer se envolver, tem medo de não ser aceito pelo grupo, mesmo que esse grupo dele pode estar sendo violento com alguém, e para que ele possa se aceitar e que as pessoas perto dele estejam com ele pelo fato dele ser uma pessoa muito legal e verdadeira e realmente gostar dele mesmo e não de uma máscara. Quando o touro é violento, essa violência acontece por meio de um abandono do outro, um não se importar. Então é sempre a necessidade dele em primeiro lugar. Ele não consegue ouvir o desejo da outra pessoa, porque ele quer muito que a coisa aconteça daquela forma que ele acredita que é a melhor. Então o touro aqui, ele é muito resistente. Ele quer ter a certeza de que as necessidades dele serão supridas. E nesse movimento, ele não liga ou ele se desassocia do que é importante para o outro. Muitas vezes o touro aqui não vai ouvir a opinião dos outros, então. Isso é muito problemático, porque existem momentos em que precisamos ouvir a opinião dos outros. Por exemplo, o touro é um signo que, principalmente o ascendente em touro, muitas vezes costuma narrar episódios no qual se atrai por pessoas que são muito intensas, muito poderosas, mas que às vezes, dependendo de como a pessoa vive a vida dela, de como ela tá vibrando, esse perfil de pessoa que ela se atrai pode às vezes ser um perfil mais controlador. E aí, quantas vezes já não aconteceu? Eu tenho um amigo meu e tá se envolvendo com alguém, ferra a vida dele, mas não escuta, sabe? Tem uma dificuldade de ouvir os conselhos do outro. Ah, não, minha família toda tá dizendo e tal, que essa pessoa não presta pra mim, mas eles têm que cuidar da vida deles, faz aquela coisa do fechar o ouvido. Que touro faz muito isso aqui, ó. Repara como às vezes isso acaba prejudicando a vida dele, porque você que é de touro pode não começar a reparar em coisas que teus amigos estão reparando e estão querendo te alertar. Da mesma forma, quando quer ter essa certeza absoluta de que ele vai ter o que ele quer e não ouve o desejo do outro, do que o outro quer fazer, enfim, do que o outro prefere, isso acaba sendo também um ato que pode prejudicar muito as suas relações. Por isso que touro aqui, é importante que ele aprenda a ser flexível, para que ele possa ouvir o outro, o desejo do outro. Muitas vezes touro deixa acumular a frustração para chega uma hora ele estoura. Isso vem também disso. É importante a gente ser flexível tanto para poder colocar nossa opinião, como também para ouvir o outro. E assim, a gente não precisa ficar simplesmente numa dinâmica de relacionamento em que eu fico aguentando, depois estourando, ou então numa dinâmica de relacionamento em que eu nunca escuto o outro. Tem que ser sempre do meu jeito. E isso acaba gerando ruído, acaba gerando desarmonia na relação. E quando Áries é violento,
essa é a violência que as pessoas mais gostam de meter pau, né? Porque é bem fácil falar dos outros. É bem fácil a gente falar daquela violência, daquele signo que... É vulgo malvadão. O que acontece com Áries é o seguinte, gente. Áries é um signo muito sensível ao próprio sentimento dele. E a raiva é uma emoção muito comum, bem presente na vida do ariano. Raiva é um sentimento que nos leva a tomar uma atitude. Só que a comunicação não violenta vai trazer uma visão interessante de raiva. A raiva é uma amiga que nos avisa quando a gente tem uma necessidade que não está sendo suprida. Só que muitas vezes a gente pensa que o outro é culpado da nossa raiva. E esse pensamento que pode fazer o ariano entender que tá tudo bem se eu tenho uma atitude violenta para com o outro. Porque o outro tá tendo o que ele merece, porque o outro pediu. Você percebe como isso, na verdade, vem de uma imaturidade emocional, de uma falta de responsabilidade para com o que se sente? Quando o ariano, ele entende que ele é responsável pelas atitudes dele, pelas emoções, que não existe essa coisa de reagir ao outro. O outro tem uma ação, a minha ação depende de mim, não é uma resposta para tudo que o outro fizer. Então, quando o ariano percebe isso, daí ele vai ter uma postura mais madura e, consequentemente, vai ser uma pessoa que foca no problema a ser resolvido e não no inimigo que deve ser punido. E aí ele deixa de ser o ariano que tá o tempo todo ali brigando com o outro. Não, ele coloca o limite dele de uma forma clara para se proteger, para cuidar das próprias necessidades, sem a necessidade dar a mão na cara do outro. Porque não tem sentido. Porque se a raiva é dele, vem de uma necessidade dele, então não vem do outro. Não preciso agredir o outro. Eu só sinto essa necessidade, esse prazer pela violência contra o outro, se eu relaciono que ele é o inimigo, deve ser punido, porque ele é o responsável pelo que eu sinto e ele tá me fazendo me sentir assim. Quer dizer, olha que falta de empoderamento aqui. Você tá colocando no colo do outro os seus sentimentos. Você tá falando, olha, você me controla, tá vendo como você que me deixa com raiva? Não é mais interessante que a gente se empodere, todas as nossas emoções, se responsabilize, pra gente não ser aquela criança reativa, mas sim um adulto ativo na vida? Olha, falei bonito, hein? Mereço like. Gostou desse vídeo? Então já sabe, né? Curta aqui embaixo e comenta o que você achou. Quero ver altas reflexões aqui. Quero que você comente aí o que em você viu nisso. Se inscreva no canal também, aperta no botãozinho vermelho de inscrever-se e lembre-se que estão abertas as inscrições para a última turma de 2021 do curso de Astrologia Autêntica e é só até sexta-feira, 23h59. E eu liberei, gente, opção de pagamento no boleto parcelado. Na inscrição simples é em 12 vezes, na inscrição Gold é até 24 vezes, no boleto parcelado. Então, ó, primeiro link da descrição para você conseguir aproveitar e entrar na turma 9. Muita gente já tá entrando e para mim vai ser uma honra ter você também participando. Ah, e manda pros seus amigos esse vídeo, hein? Pra todo mundo começar a se conscientizar e junto a gente poder construir uma cidade com mais amor. Me segue também no Instagram, Oi Marcelo Levi. Gratidão, um beijo, até mais, gente!